e vou pedir para tirar todos os nomes de rua de sanguinário de esquerda que tem em São Paulo. Deixa eu trazer um outro caso aqui que também pode ser um outro escândalo de corrupção. Olha só, a informação do site Diário do Poder. Presidente dos Correios suspeito de beneficiar banca de advocacia da mulher. Ao assinar um contrato de confissão de dívida, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, acabou beneficiando a banca de advogados da esposa, o escritório Molo e Silva. Com a assinatura que sepultou o questionamento de uma dívida, o escritório pode morder uma parte da causa de mais de 7,5 bilhões de reais por ter atuado na ação. Os Correios dizem que Fabiano não tem vínculo familiar com os sócios do escritório e nega conflito de interesses. Fabiano é ligado ao grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados simpáticos ao PT, críticos da Lava Jato. Vamos lá, Rodrigo Constantino, o que nos diz desse caso, Consta? Poxa, não precisa nem chamar o Sherlock Holmes, né? Pelo amor de Deus. Grupo Prerrogativas, Correios. Você fala esses nomes, a gente já sabe o resultado. Já sabe o resultado. Né? Os Correios não deviam nem mais existir como empresa pública. Na gestão Bolsonaro, estava ajeitando a casa. Já voltou a dar prejuízo mega, já está tudo de volta ao normal no Brasil. Né? O amor venceu e custa muito caro, principalmente nas estatais. Né? Aí, conflito de interesse. Né? Isso não existe. Só o único caso que eu conheço no Brasil, por exemplo, de um juiz suspeito é o Sérgio Moro. O Toffoli avaliando coisas do PT não é suspeito. O Gilmar Mendes dando habeas corpus para compadre, que ele foi padrinho de casamento, não é suspeito. O ex-advogado julgando o ex-cliente não é suspeito. No Brasil, o Brown, tem uma palavra que define esse troço todo: promiscuidade. Os ministros do Supremo votaram que não tem problema escritórios de advocacia com cônjuges levando as causas ao Supremo. Então, vai ser o quê? Um escritório de advocacia ligado ao presidente do Correios que vai dar problema? O mau exemplo vem de cima. Está tudo liberado. Dostoiévski dizia, se Deus não existe, tudo é permitido. E eu, parafraseando, digo, se Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes são ministros do Supremo, tudo é permitido para eles no Brasil. Fala, Salles. Não é só esse caso, não. Teve um caso recente do ministro da CGU, que estava encarregado de negociar o acordo de leniência, acho que da Odebrecht, se eu não estou enganado. E na outra ponta, o escritório de advocacia, que estava defendendo a revisão do acordo de leniência, ou seja, pedindo a redução da multa junto ao CGU, é o escritório da mulher dele. Eu acho que é o da CGU, eu não sei se é da CGU ou da AGU, agora eu estou em dúvida, tem que pesquisar no Google, aí, no pai dos burros. Mas ou é o da CGU ou um desses dois. A esposa era a dona do escritório, sócia, aí vai dizer, não, nesse caso ela não participa. Porra, não existe. Isso é conversa para boi dormir, entendeu? Nisso aí tem um conflito de interesse evidente. Nesse caso do Correios, isso aí é ação de improbidade na veia. Isso sim, né, tem que ser criminalmente apurado, tem que ter uma multa por improbidade administrativa, anular o acordo, né, penhorar os honorários desse escritório. Já se viu o cara assinar uma decisão resolvendo uma dívida judicial em que o escritório da mulher, se essa matéria é verdadeira, estamos usando esse pressuposto. Se essa matéria é verdadeira, o cara assinar um acordo que tem honorários de sucumbência, tem honorários de não sei o quê, honorários de êxito, com o escritório de advocacia que a mulher dele é ligada, tenha certa paciência. Isso é improbidade na veia. Pô. Diga, deputada. E além disso, olha, eu fui procuradora há 24 anos. Eu digo que esses reconhecimentos de dívida, eles não acontecem naturalmente, porque todo ente público, e os Correios são uma empresa pública, né? Eles têm como que uma orientação de recorrer até a última instância. Fazer um reconhecimento de dívida, a empresa que já está mal das pernas, né? Está dando prejuízo, e fazer um pagamento dessa soma aí tão vultosa, é claro que isso não é uma coisa normal. Né? Aliás, quando se trata de qualquer administração, ou parte do PT, a presunção não é de inocência, a presunção é de culpa, porque eles, sinceramente, eles só entram para roubar, desviar, é uma coisa horrorosa. Eu me lembro quando Bolsonaro assumiu, os pobres dos carteiros estavam tendo que pagar R$500 do salário deles, já descontado no contra-cheque, para poder pagar os débitos dos fundos de pensão, né? Dos Correios lá.
E aí eu conversei com o ministro Paulo Guedes, já no finalzinho do governo Bolsonaro, ele me disse que, dali um tempo, no ano seguinte, os carteiros, as pessoas que pagaram essa débita, já começariam a receber de volta esse dinheiro. Aí entra o Lula, o que acontece? Está aí de novo, prejuízo assim, colossal. E aí você ainda fala que o advogado lá é do grupo Prerro, né? Esses caras são, sinceramente, são aqueles caras que sempre aplaudiram o Lula, não importa o que ele faça, né? Estão lá, é a banda podre, eu diria aí, tá? Da OAB, que passa a mão na cabeça de tudo que é feito de errado, aplaude todo tipo de tirania, de abuso de autoridade, tudo. Eles estão lá para aplaudir. E tem muitos integrantes do Prerro que fazem parte do governo Lula. São muitos. Outro dia desses falaram, aí saiu uma listagem. Eles estão lá para se dar bem. E o resto que se dane. Então, assinar um acordo desses, né, para antecipar um pagamento que poderia ser feito depois, e de repente ainda poderia ter alguma possibilidade de recurso, alguma coisa assim. Isso daí já é de arrepiar os cabelos. Deixa eu só falar com Brown. Por favor. Vou só tirar a vantagem aqui do fato que a Bir brincou, que de eu ter sido ministro e tudo. Quando a gente é do governo, a gente presencia muitas coisas, né? E vê muitas coisas e sabe de muitas coisas. E eu me lembro perfeitamente quando o general Floriano foi assumir a presidência dos Correios e começou a colocar ordem naquela bagunça lá, tinha um prejuízo danado, e ele assumiu e começou a fazer um bom trabalho e de fato, reverteu o prejuízo dos Correios e transformou uma empresa deficitária em superavitária. Então fez um bom trabalho. Mas, e o mas é que é o importante, naquela altura, o Salim ainda estava no governo e ele estava num esforço muito grande de tentar privatizar as empresas e demonstrar que era importante, porque corria o risco de, eventualmente, naquela época, estava muito longe das eleições, corria o risco do PT um dia, quem sabe, dali a 80 anos ganhar, né? Passou um ano e pouco, ganhou. Mas 80 anos o PT voltar, e aí todas as empresas que a gente não privatizado, eles iam canibalizar tudo de novo. Quer dizer, a gente ia engordar o porquinho para essa turma ir lá e fazer a festa com o porquinho que nós mesmos tínhamos engordado. Então era a hora de vender tudo que pudesse. E uma das empresas que se cogitou de maneira muito veemente, assim, era fácil, já estava relativamente encaminhada a privatização do Correio do ponto de vista jurídico, não tinha um estudo econômico, enfim, eu não vou descrever o processo todo aqui, que seria longo, mas já estava realmente o trabalho feito pela Secretaria de Privatizações lá do Salim, já tinha feito um dever de casa muito bem feito e deixado aquilo pronto. Veio a milicada, isso aí ninguém vai negar porque eu estava na reunião, eu vi, vieram os generais na época, aquela besta do Ramos e outros, e falaram assim, não vai privatizar, o Correio é uma empresa estratégica para o país, se você privatizar o Correio a gente vai perder não sei o quê, não pode privatizar, nenhuma empresa estratégica para o nosso país pode ser privatizada, e piriri pororó, e não privatiza, a gente é contra, e baixou o gás lá na cabeça de todo mundo e não privatizou coisa nenhuma, e agora está aí a PTzada roubando loucamente tudo de novo, e não é só o PT não, porque o Correio era feudo do PSD. Então, está aí essa turma toda voltando às velhas práticas e descendo o sarrafo no dinheiro do contribuinte, em grande medida, ou em alguma medida, grande medida não é verdade, mas em alguma medida, por culpa da cabeça alagaisel dos nossos melancia estrelados. Interessantíssimo isso. E olha só, Constantino, ainda falando sobre a situação dos Correios, o jornal O Globo publicou um editorial hoje com o título Estatal deficitária deve ser vendida ou liquidada, e o subtítulo Não faz sentido querer dar sobrevida a empresas que custarão só nesse ano 3,7 bilhões de reais ao contribuinte. O que achou desse editorial, dessas críticas aí do Globo? E está correto o ponto? Tem que privatizar, é a única saída, Constantino? Não resta a menor dúvida. Essa história que o Salles contou agora um pouco mais assim em detalhes de bastidores, eu conhecia também, né? Porque alguma coisa saiu na imprensa na época, mas eu sou amigo do Salim há muitos anos, né? E quando ele assumiu aquele cargo ali, né? Eu falei, puxa, agora o Brasil é o Milei, né? Vamos passar a motosserra, pelo menos nas estatais. E ele encontrou muitos obstáculos. Primeiro, ele fez um trabalho muito bem feito de mapeamento. E o que se descobriu era um negócio que o brasileiro sequer tem noção. O governo não sabia direito de quantas empresas era dono ou sócio. E é um negócio da casa de 700.
e ali tinha alguns candidatos óbvios de tentar privatizar. Também sei do que o Salles disse aqui, que tem uma turma milica que tem a mentalidade de Geisel, esse discursinho. Então, os Correios foram vítimas, né, de certa forma, dessa visão, que não é só da esquerda, e que impediu que fosse saneada as contas e entregue à iniciativa privada. Quem é que entrega carta hoje em dia? Quem é que escreve carta hoje em dia? É uma empresa de distribuição, de logística, acima de tudo, né? Pô, aqui nos Estados Unidos eu vou mandar um negócio pro Brasil, não sei o quê. Eu sou um cara meio velho, até CD eu voltei a comprar depois de velho. E você pode ir na UPS, na DHL, na USPS, que é a estatal, ainda tem a porcaria da estatal. Então, mas você pelo menos tem mais concorrência, muito mais mercado, né? Então, se fosse o caso de não privatizar, pelo menos tinha que abrir geral a concorrência e deixar a empresa definhar de vez. Mas não é isso que aconteceu. Então, tá aí, né? De novo, Brown, os problemas que as estatais brasileiras estão enfrentando, e os Correios estão longe de ser um caso isolado, eles são muito previsíveis, esses problemas. Eu vou voltar à minha metáfora, não tem jeito. É você entregar as chaves do bar na mão do bebum e ficar chocado que começou a faltar bebida porque o cara bebeu todas. Né? Petrobras vai voltar a fazer investimentos estratégicos junto com o Maduro, quem sabe. Né? De novo, qual é a surpresa em se tratando dessa turminha? Pois é, né, deputado? E o que ainda choca é o adormecimento das instituições de combate à corrupção, né? A gente não pode ser leviano, cravar que esteja havendo corrupção, né? Mas é, no mínimo, muito intrigante, né? E cabe o questionamento, né? Como é que está saindo tanto dinheiro das estatais? Ou é má gestão, ou é corrupção, né? E se for corrupção, parece que os órgãos que se dedicavam a isso, que foram tão ativos no Brasil, né? Há pouco tempo, no período da Lava Jato, praticamente desapareceram, né? Justamente por causa desse aparelhamento, né, deputado? Com certeza, o aparelhamento e a impunidade. Quando você vê tudo que a gente caminhou no sentido de endireitar o Brasil, endireitar as coisas, punir, né, os criminosos, os corruptos. A gente vive num país em que criminosos foram condenados, que fizeram confissão, que devolveram dinheiro, estão agora recebendo seu dinheiro de volta. Até traficante recebe seus bens de volta. Então, tudo que a gente caminhou com tanta dificuldade, né? Assim, foi um período em que os brasileiros começaram a olhar com esperança, que o Brasil teria jeito, sabe? Que o Brasil estava mudando, que os corruptos seriam punidos. Agora a gente está dando tudo para trás, e só quem é punido é quem não comete crime. Só existe crime imaginário agora, não tem mais crime tipificado, crime previsto em lei, não existe mais, existe crime na cabeça, né, dos juízes, né? Então, gente, é muito desanimador tudo isso, muito desanimador. É isso, é aparelhamento e a certeza da impunidade. Essa semana que passou, nós votamos vários projetos de segurança pública que foram muito importantes, tá? Que vão aumentar a pena de criminosos, né, de crimes hediondos, uma série de coisas. Criamos ali um novo projeto de combate à corrupção, o crime organizado, aliás, transnacional, uma série de coisas. Na legislação a gente foi avançando. Agora, isso tem que virar lei e depois que virar lei tem que ser aplicado, porque senão não vale, né? Todo esse trabalho para a gente tentar melhorar o arcabouço legal do país, para depois, na hora de aplicar, né, só ter impunidade. Mudando de assunto, vamos falar da prisão do general Braga Neto nesse final de semana. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do general sob suspeita de interferência nas investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E aí, antes de a gente entrar no tema, nossa equipe separou aqui o vídeo que viralizou nas redes sociais esse final de semana, que é da deputada Bia Kicis, que está aqui com a gente na bancada, numa entrevista à CNN Brasil, falando justamente sobre esse caso, logo depois da prisão, na entrevista que ela concedeu lá na CNN. Vamos ver. Tudo que está acontecendo, que o Brasil está vivendo é uma palhaçada. As pessoas de bem não toleram mais isso, o povo não aguenta mais. E a gente fica assistindo aí boa parte da mídia tentando fingir que está tudo bem no Brasil. Fingir que nós vivemos uma democracia maravilhosa. Não tem democracia, tem tirania, tem censura.
Todos os dias a gente assiste julgamentos em que querem censurar, o Supremo tentando calar parlamentares, parlamentares sendo indiciados por fala na tribuna. Como é que eu vou ficar aqui preocupada com Kid Preto, com Minuta? Que palhaçada tudo isso. Um general 4 estrelas preso porque, a princípio, quis saber o que aconteceu numa delação premiada. O que é que tem isso? Curiosidade agora é crime? Façam-me o favor, vamos deixar de palhaçada, vamos ter coragem de falar o que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ridículo, uma palhaçada, e ninguém acredita nisso. Bom, tá aí, desabafo da deputada Bia Kicis. Faltou algo, Bia? Quer acrescentar alguma coisa sobre esse caso? Olha, eu acho que o termo desabafo é isso mesmo, né? Eu acho que eu não aguento mais, ninguém aguenta mais, mas a gente sabe que a gente vai ter que ter couro duro, porque vem muito mais chumbo grosso por aí. A gente não tem a menor dúvida de que não vão parar. Então, a gente precisa se organizar, né, continuar fazendo o mínimo que a gente consegue, que é tudo que a gente consegue, mas que é pouco para fins de resultado, porque, afinal de contas, né, hoje o poder está na mão de quem tem uma caneta e se acha dono do Brasil e não tem nenhum respeito às leis, nenhum respeito ao ordenamento jurídico. É isso. E você, Consta, como analisa essa prisão do general Braga Neto? Coisa mais absurda que teve aí, né? A gente sabe que eles estão perseguindo e qual é o alvo final. O desabafo, digamos assim, da deputada Bia lavou a alma do brasileiro, porque ela fez uma coisa que está faltando, na minha opinião, muita gente fazer quando é entrevistada por essa velha imprensa. A CNN não é velha, mas incorporou o espírito no Brasil. Questionar as premissas. Checar as premissas. Então, muitas vezes a gente é entrevistado, a gente vai comentar alguma coisa e a gente aceita, por algum motivo, a premissa. E aí fica na justificativa. Não, é um absurdo a prisão. Não, eu acho que é indevido isso. Eu acho que o inquérito tinha que ter sido encerrado e tudo. Tem que questionar a premissa. Tem que ir na raiz do problema. Né? Não existiu tentativa de golpe. Então, quando você coloca qual a sua opinião sobre a prisão, aceitando essa premissa, você tem que voltar atrás, dar um passo atrás e falar, não, peraí, não houve nada disso. Você está querendo me perguntar a opinião sobre algo que não aconteceu. Então é evidente que o Braga Neto é um perseguido político. Não tem a menor dúvida. Né? Ele foi acusado porque ele ia interferir em investigações concluídas. Aí a Miri Leitão, que disputa com muito empenho, eu acho até talvez merecido, se ela receber o prêmio de funcionária do ano, do PT, ela vai lá e coloca na coluna dela. Não, porque novas coisas foram encontradas que poderiam levar a... Pelo amor de Deus, gente, para com isso. É tudo muito ridículo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês até podem usar o poder, o Dirceu cantou a pedra. Nós vamos chegar ao poder, voltar ao poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Tudo bem. Na Venezuela, o companheiro do Lula, que ele fez um teatro, lembra que eu comentei aqui no Bradock, que era teatro. Já está tudo bem. Com o Maduro e o Lula, todo mundo sabe. Aquilo foi ridículo, foi um teatrinho. O Maduro mandou o corpo do preso político morto em custódia do Estado, em decomposição para a família. Não dá para fazer mais nenhum tipo de perícia. Então, de novo, nós estamos lidando com gangsters, com máfia. Né? Isso precisa ser dito. Então, vamos falar sério. A gente sabe de onde veio o golpe, a gente sabe quem é golpista, a gente sabe quem é antidemocrata, a gente sabe quem está destruindo as liberdades no país, e não é o Braga Neto. Não é. Agora, eu pergunto, cadê aquele outro lá, que era o sombra do Lula há 20 anos, que dirigia quando ele estava bebum, apagado no carro, e que serviu água para os terroristas? Cadê o G. Dias? Por onde anda? O que come? Onde dorme? Ninguém viu, ninguém sabe. E você, Salles, esse caso do general Braga Neto? A Bia falou bem, colocou as coisas no... Mas eu acho que tem uma frase do futebol que resume um pouco o sentimento. Né? No futebol, as pessoas dizem que quem não faz, toma. Isso aí. Vamos em frente. Olha só, a próxima pauta é a seguinte. O governo quer limitar o uso de armas por policiais. Pois é, um decreto que limita o uso de armas de fogo, algemas e estabelece outras regras para abordagens policiais deverá ser submetido à apreciação do presidente Lula, agora depois da alta médica. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Ricardo Lewandowski, uma minuta desse documento, que trata do uso da força policial, já foi enviado à Casa Civil. E agora resta então o aval de Lula para que isso vá adiante, vá ao Congresso Nacional.
Vou voltar aí contigo, Salles, começando com você nessa, que nos diz dessas medidas, desse decreto da força policial do Lewandowski. Olha, eu comentei isso aí esses dias aí numa entrevista. Eu acho que o Lewandowski está achando que o Brasil é Londres, né? Quer dizer, o sujeito vai andar com aquele coletinho fluorescente, com aquela pistola que dá choque, um apito e aquele chapéu que tem o acho dos guardas da Rainha da Inglaterra. É uma palhaçada. O Brasil é um país brasileiro algumas vezes faz essas normas assim meio nova-iorquinas, umas normas assim europeias, né? A norma de Liechtenstein. O cara copia o manual de ação policial da Suíça e tal. Só que não moramos num país que está muito mais para a África do que para a Suíça. Né? Isso aqui é guerra tribal. O nego tem metralhadora, fuzil, lança-chamas, lança-granada, o escambau A4. Como é que a polícia vai trabalhar com esse manualzinho de guarda britânico aí da Rainha da Inglaterra, que assovia pro criminoso e tal, e fala, o senhor pode, por favor, me permitir que eu faça uma revista? Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, é totalmente fora da realidade. Se soma aquela regra do faquinha que não pode subir morro, e se soma tantas outras barbaridades desse governo, que sempre, esse pessoal sempre romantizou o criminoso, transformou o criminoso numa espécie de Robin Hood, que sofre processo social, que ele só age errado porque ele não teve educação, porque o Estado roubou seu dinheiro, porque isso, porque aquilo, e sempre criminalizou. Essa é a lógica desse pessoal. Romantizar bandido e criminalizar a polícia. E, acima de tudo, quer retirar das pessoas o direito de se defender a si próprio, os seus familiares, o seu patrimônio. O direito à legítima defesa é inerente ao ser humano e você precisa ter meios para isso. Então, a polícia, mais do que todos que lidam com a bandidagem na linha de frente, e a bandidagem brasileira não é mole, né? A bandidagem brasileira é gente grande, é quase a mexicana. Então, não dá, esse negócio é ridículo, é uma palhaçada isso aí. É uma palhaçada. Deputada? Vai na linha de tudo que eles estão fazendo, né? Na linha daqueles treinamentos que eles dão no curso de formação para policial, que ele só pode atirar se o bandido atirar primeiro, né? Então, assim, hoje o policial ele já tem medo de atirar. E agora tem que usar ainda, o Supremo já mandou, o Barroso falou, tem que usar as câmeras também no uniforme o tempo todo, de forma ininterrupta. Então, todas as medidas que são colocadas por esse governo na questão da segurança pública são para fragilizar o policial, são para usar um termo que eles gostam aí, empoderar ainda mais os bandidos, né? Todas as normas que eles fazem de ficar colocando limite para armamento, tal, só vai ser cumprida por quem? Pelos policiais. Porque o bandido não está nem aí, ele está armado de fuzil, ele está armado de R15, está armado, como disse o Salles, aí de lança-chama, tudo, eles têm tudo. Eles têm os equipamentos mais restritos que nem existem no Brasil, eles conseguem trazer para cá. E o policial vai fazer o quê? Não vai nem poder se defender, que dirá defender a população. Então, assim, é uma vergonha. Eu digo o seguinte, a gente debate cada tema que aparece, mas, assim, a premissa para mim, viu, consta, que tem uma premissa, que é a seguinte, se é desse governo, não presta. Se é desse governo, sou contra. Não vai errar nunca. Nada que preste. É uma coisa impressionante. Às vezes a gente está lá para votar, não está sabendo ainda direito, chegou uma matéria de última hora, como é que é? O PT vota como a favor? Sou contra. O PT vota a favor? Eu sou contra. Sabe? É uma coisa que você pode ter certeza que você não vai errar. Uma coisa que é impressionante. É uma atrás da outra. É por isso que eu espero que passe aí esse projeto que eu tive a honra de relatar com os meus amigos Alberto Braga e Travar, que trata do combate aí ao crime organizado transnacional, que em quase 100 páginas de projeto, ele tem 8 páginas só de garantias para os policiais. Só garantias, direitos, garantias para os policiais. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. O caminho é o inverso do que o PT e sua turma fazem, porque o que eles querem é esculhambar mesmo, é ferrar com a população e, ainda por cima, querem centralizar, né, toda a segurança nas mãos da União. E nós estamos fazendo o contrário com esse projeto. Nós estamos levando, né, o poder de decisão, inclusive, para os estados, deixando a União com menos poder.
Diga, Constantino. Bom, meus colegas já disseram o que precisava ser dito. O médico recomendou um pouco mais de leveza, né? Porque o Brasil é tóxico demais, né? Para câncer. O Brasil é um cancro, né? Mas vamos lá. Eu tenho sugestões de armas imbatíveis para a nossa polícia. Imbatíveis. Presta atenção e tomem nota. É preciso comprar bolinha de gude, estilingue, batom, e isso é muito importante, batom, e o mais importante de tudo, porque esses três não funcionam sem o quarto. Táxi. A polícia tem que ter táxi espalhado. Porque a Globo e o governo me disseram que isso compõe um golpe de Estado. São terroristas que são capazes de derrubar uma democracia como a brasileira e tomar conta do poder. Então, se a polícia tiver nas mãos esses instrumentos, não tem PCC que aguente. Mas tem que ter o táxi. Porque se tiver o batom, o estilingue e a bolinha de gude sem o táxi, a gente sabe que aí o golpe falha. Ô, Brown, eu só queria fazer um rápido. O Olavo de Carvalho falava uma coisa muito interessante, que essa mentalidade da sociedade brasileira hoje, da sociedade que eu digo assim, desse pessoal mais afeito à linha do Lewandowski e Companhia Limitada, ela vai contaminando as forças públicas, ela vai contaminando as polícias, vai contaminando o judiciário, vai contaminando, obviamente, imprensa e academia e tudo mais. A ponto da pessoa se sentir constrangida por reagir. A pessoa tem um peso na consciência, ela fala, não, eu não posso reagir, se eu reagir eu estou incentivando a violência, eu estou sendo conivente. Então, ela sofre a violência e ela tem vergonha de reagir, ela se sente meio culpada por algo que ela não fez. E aí, quando isso resvala no poder público, né, a gente estava falando de polícia aqui, mas não é só polícia. Quando isso resvala no poder público, você tem, por exemplo, na semana passada, aquela capitã de mar e guerra no Hospital Naval, no Rio de Janeiro, que levou um tiro na cabeça e logo depois morreu, uma tragédia. Aí a gente pergunta, o que a Marinha fez, né, o que o comandante do Hospital Naval, ali daquele determinado setor naval, daquele comando naval fez, para prender os caras que fizeram aquilo lá na área militar do entorno do Hospital Naval? Fizeram nada. O que tinha que fazer um milico com M maiúsculo, né, eu vou dizer aqui, dos velhos tempos? Cerca aquela porra, entra com um tanque de guerra, todo mundo armado, e só sai de lá de dentro a hora que pegar o cara que deu o tiro. E acabou. E que se dane ordem judicial, se tem ordem de busca e apreensão, se não tem. Aquilo é área militar. O cara deu um tiro na cabeça de uma capitã de mar e guerra e matou a mulher dentro do hospital naval. Mas o comandante de área ali do distrito naval, ele tinha uma obrigação moral de cercar aquele troço e entrar com 1.000 homens, 500 homens, tanque de guerra, clanfe, fuzil, metralhadora, até achar o filho da puta que atirou na mulher. Aí você fala isso hoje para um comandante militar, o cara fala, não, pelo amor de Deus, o senhor é responsável. É por isso que nós estamos ferrados desse jeito. É por isso, quer dizer, falta breu, falta sangue nas veias, falta testosterona para esses caras. Isso, os caras que têm, por obrigação, aprender a utilizar o uso da força. Então, assim, se a polícia e as Forças Armadas estão com esse grau de bundamolismo, a sociedade brasileira, que não é nem Forças Armadas nem polícia, está totalmente refém dos bandidos. Aí vem a norma aí e diz assim, não, vamos desarmar a polícia, armas não letais, porque o Brasil é um país tão civilizado que se você der um apito, o bandido para. Ah, pelo amor de Deus, pô. Vou trazer uma última notícia que é a seguinte. Justiça manda a Prefeitura de São Paulo mudar nomes de ruas e espaços ligados ao regime militar. A Justiça ordenou que a Prefeitura de São Paulo altere nomes de ruas e espaços públicos que homenageiem figuras ligadas ao regime em resposta a uma ação do Instituto Vladimir Herzog e da Defensoria Pública da União. Em 30 segundinhos, um destaque final de cada um. Consta, deputado Ricardo Salles, deputada Bia Kicis, que nos dizem dessa decisão. Vai lá, Consta. Concordo com ele com as críticas pesadas contra algumas lideranças militares, mas eu vejo também o big picture, que há uma campanha que a esquerda alimenta há décadas de detonar as Forças Armadas e apagar o passado, né? Que eles lá atrás salvaram o Brasil do comunismo. Isso é verdade. Então, infelizmente, a gente fica nesse dilema. Eu também quero criticá-los, porque eles merecem muitas críticas hoje, mas essa campanha aí tem propósito, é o Dirceu por trás, a turma do Dirceu, e não é boa para o país. E uma interferência indevida do Poder Judiciário, será que não, Salles?
Não tem cabimento isso. Personagem histórico é personagem histórico. Se o cara de esquerda acha que, nesse ponto, eu concordo com o Rodrigo. Acho que os militares de 64 salvaram o Brasil dos comunistas. O problema são os que vieram depois. O Castelo Branco, o Médici, esses caras fizeram um trabalho sério. O problema são os bunda mole que vieram depois, que aí ficam preocupados com salário, com gratificação, mansões no setor militar e tudo mais. Esse pessoal do passado, que era do regime e que salvou o Brasil, que lutou na Guerra do Paraguai, enfim, não importa, militar, fez bom trabalho, esses caras não tem nada. E se for para cumprir essa ordem, e amanhã eu vou olhar isso com a minha assessoria jurídica lá no gabinete, se for para cumprir essa ordem, eu vou entrar num processo, nesse processo mesmo aí do Vladimir Herzog, do Instituto, e vou pedir para tirar todos os nomes de rua de sanguinário de esquerda que tem em São Paulo, porque tem rua Che Guevara, tem rua Fidel Castro, tem rua Marighella, tem praça não sei das quantas, tem uma praça, um monte de vagabundo de esquerda aí, tem nome de rua em praça aqui em São Paulo também. Então amanhã, vai ser amanhã, eu vou entrar com uma petição nesse mesmo processo, vou pesquisar lá a vara, tudo isso aqui, e vou meter uma petição lá dizendo o seguinte, a decisão judicial tem que ser isonômica. Se vocês vão tirar os caras da direita, você vai tirar os bandidos de esquerda também. Quero ver o juiz dar a liminar. Diga, deputada. A questão é exatamente essa, eles só dão o pedido, só tem o pedido da esquerda. Querem reescrever a história. E eu ouvi falar que agora parece que eles já estão rediscutindo, inclusive, a anistia que foi concedida ampla, geral e restrita, querem anular a anistia dada aos militares. Então, veja, eles não vão parar por aí, tirar nome de rua, de praça. Eles querem ir muito além, tá? Querem apagar o que foi feito lá atrás e reescrever a história do jeito deles. Essas pessoas que odeiam a democracia, essas pessoas que são antidemocráticas, porque você não pode ter comunismo não convive com democracia. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist